Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 6 de junho de 2024, quinta-feira, e o manancial de hoje pede que seja cantado o hino 183, A Luz do Mundo. Vamos então? Para todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. Do sol no esplendor não encontra rival, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegra sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Do reino das trevas nós vimos Jesus, Jesus é a luz do mundo. Andamos seguros na trilha da cruz, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegra sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Ó cegos que a terra do mal habitais, Jesus é a luz do mundo. Na Bíblia se encontra essa luz que buscais, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegra sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Do brilho do sol não carecem os céus, Jesus é a luz do mundo. Pois brilha o Cordeiro no templo de Deus, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegra sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Amém, Jesus é a luz do mundo, com certeza. Glória a Deus por isso. Vamos então à leitura da passagem bíblica que inspirou o manancial de hoje. Está em Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos então à leitura do manancial. E o autor do manancial de hoje é o Thiago Heiker, com o título Sal Insípido. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? O significado das palavras de Lucas, se considerarmos seu evangelho como um todo, são como avisos para que os ouvintes permanecessem nos ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, suas palavras também chegam até nós, pois como discípulos corremos o risco de não permanecer nos ensinamentos de Cristo. Em quais momentos ou situações você não permaneceu naquilo que o Mestre nos instruiu? A sociedade em que vivemos segue uma lógica muito diferente do reino de Deus, pregado por Jesus. Como fazemos parte dessa sociedade, estamos sujeitos às suas influências. Podemos citar, por exemplo, o fato de não haver perdão aos inimigos, aos perseguidores. Se aceitarmos a lógica dessa prática, como podemos permanecer em Jesus? Podemos dizer que temos alguma parte com Ele? Cristo, que intercedeu por seus agressores, mostra-nos outra lógica: não retribuir o mal com o mal. Qual é a sua visão sobre isso? Como discípulos, precisamos refletir e identificar os momentos em que não nos acomodamos aos ensinamentos do Mestre e, a partir daí, trabalhar para desenvolver uma consciência do Evangelho que preserve seus ensinamentos de forma prática e experiencial nessa sociedade sem sabor.
Referindo-se ao sal, um elemento usado para preservar e dar sabor, podemos inferir que, de alguma forma, os discípulos preservam algo divino neste mundo. O que você tem preservado como discípulo? Preservemos em meio a este mundo os ensinamentos de Jesus. Amém. Obrigada, Pai, por esse manancial. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser o sal da terra, Senhor Jesus Cristo. O sal da terra que dá sabor, a esse mundo, que tempera esse mundo tão ruim, esse mundo tão difícil, Mas é o sal que sem ele faz falta, O sal, quando tá na mesa, não é assim que funciona? Quando você vai almoçar, Aí tá lá, você almoçou, a comidinha tá temperadinha, tá com sal, todo mundo pode até elogiar, Vamos elogiar aqui, esse frango tá bom, tá gostoso, essa salada tá boa também, tá uma delícia, esse nhoque tá uma delícia, tá tudo bom, Todo mundo elogia os pratos, as comidas, E sabe quem é que nunca é elogiado quando tá ali, Tá tudo certo, tá tudo certinho, Mas nunca é elogiado o sal. Alguém elogiar esse sal tá muito gostoso. Não vão elogiar o sal. Mas se o sal sair dali do prato, todo mundo vai perceber, Vai ficar tudo sem gosto, Tudo sem sabor, Todo mundo percebe que o sal não tá ali. Pois é assim conosco, discípulos de Jesus, neste mundo, Quando tá tudo bem, os cristãos não são elogiados, pelo contrário, são mal falados, são perseguidos. Mal sabem eles que toda essa sociedade foi baseada no cristianismo, Se não fosse, se não tivéssemos essa base cristã nesse mundo, já estaria tudo perdido há muito tempo. E nós não somos elogiados por isso. As pessoas querem sim paz, elas querem tranquilidade, elas querem justiça, elas querem que as coisas estejam em seus devidos lugares, elas querem poder sair e voltar em segurança, E não sabem que os princípios da moralidade, da justiça que há neste mundo, é baseado no princípio cristão. As pessoas querem sair de suas casas e chegar em casa em paz, Não querem morrer na rua, Ninguém quer, As pessoas não gostam da violência, não querem. Mas quantas estão interessadas em saber da palavra de Deus? Quantas estão interessadas em buscar Jesus? Quantas estão interessadas? Quantas têm sede da palavra e vivem a vida como se não tivesse amanhã, que não houvesse amanhã? Quantas vivem a vida de qualquer forma, E a nossa sociedade, ela ainda está de pé, ainda, existe por conta daqueles que seguem a Cristo, por conta daqueles que obedecem aos mandamentos de Jesus. Quando Deus vier e levar os dele, essa sociedade vai ficar por água abaixo, Eu não vou entrar no assunto de pós-tribulação, pré-tribulação, eu não vou porque eu não sou pastora, não tenho a afinidade nisso, Tem pessoas que dizem que vai haver arrebatamento, antes da tribulação, e tem pessoas que não, que só vai haver o juízo e vai ser tudo junto, os justos passarão pela tribulação e Deus vai arrebatar no último dia, mas os justos passarão pela tribulação. Outros acreditam que não, que os justos não passarão pela tribulação, pela grande tribulação, serão arrebatados. Eu vou me basear nessa hipótese que nós seremos arrebatados, os justos serão arrebatados, só para poder fechar aqui. O dia que Jesus vier e arrebatar os justos dessa terra, levar os dele dessa terra, como ficará a sociedade, O mal vai predominar com força total,
Não haverá mais nenhum justo para falar, para orientar, né? Para ser o sal desse mundo, ser a luz desse mundo, como discípulos de Jesus. Então, tudo vai ficar muito pior. Tá pior hoje? Tá pior, mas as coisas ainda têm freio, porque ainda há muitos que oram, botam seus joelhos no chão, oram pela sociedade, oram pelo Brasil, oram pelos seus bairros, oram pelas famílias, estão em oração, e a oração de um justo tem poder. A oração de um justo, Deus escuta, Deus ouve, sim, né? E nós estamos em oração, sempre estamos em oração pelo Brasil, né? Pelas pessoas, pelo mundo inteiro. E quando essa luz, quando esse sal faltar, apesar de nunca ser elogiado enquanto estamos aqui, somente perseguidos, aí sim, não haverá mais nenhum resquício de bondade nesse mundo, né? O resquício de bondade que você encontra é Jesus no coração das pessoas, né? Fora disso, não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem, porque nós temos a natureza caída. Se não estivermos apegados em Jesus Cristo, se não estivermos dentro de suas palavras, não fazemos o bem, né? E Jesus está voltando, a sociedade e as notícias ruins, elas estão sempre, parece que em ritmo acelerado, né? Isso porque muitos esqueceram de Jesus, muitos esqueceram que é necessário oração, né? Que é necessário voltar para os braços de Jesus, voltar para os caminhos dele, para poder a sua oração ser atendida, porque não adianta você achar que defende o lado bom. Vamos falar aqui um pouquinho de política. Vamos pensar assim, eu defendo o lado bom, tá? Mas você está desejando a morte do lado ruim, está desejando mal, está desejando a desgraça de quem votou no lado ruim, que você acha, né? Então, não é assim que funciona. A oração de vocês não vai ser ouvida. Infelizmente, essa é a verdade. Felizmente, né? Pensou se fosse assim, né? Não gosto daquela pessoa porque ela votou em tal pessoa. Tomara também que ela se lasque. Olha que oração feia, né? Não vai ser ouvida, não vai ser atendida. Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que oremos por todos, por tudo. Que busquemos a Ele, os seus caminhos primeiramente, né? E depois nossas orações serão ouvidas, né? Porque aí você não vai mais desejar o mal, não vai desejar a morte de ninguém. Você vai desejar, Senhor, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tem misericórdia. Abençoa o presidente, ilumina a mente dele, abençoa, ilumina a mente daqueles que estão lá no poder, das autoridades, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a te servir melhor, nos ajude a sermos melhores servos de Ti, Pai. E assim Deus vai ouvindo nossas orações, mas é uma luta diária, uma batalha diária com os joelhos no chão, orando pela nossa nação. Tem um vídeo do Rafael Bittencourt que ele postou de um presidente acho que é El Salvador, e é um vídeo recente, eu acho que tem 2 dias atrás, depois vocês vejam. O moço falou lá, El Salvador era um dos lugares mais perigosos do mundo, ninguém visitava lá, ninguém ia fazer turismo lá, porque era um lugar terrível. E aí ele perguntou como é que mudou a situação de El Salvador. Ele falou, nós oramos por isso. E a gente precisa orar. Não fiquemos apegados às notícias que só estão indo de ruim a pior, né? De mal a pior as notícias, se você ficar acompanhando. Oremos para Jesus, busquemos o caminho dele, voltemos para o caminho do Senhor, porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer o mal de nós, né? Jesus morreu por nós naquela cruz maldita para nos fazer bendito, né? E a gente precisa correr para os braços do Senhor Jesus, porque o nosso tempo aqui nessa terra é curto e precisamos orar pelo Brasil, pela nação e ser o sal dessa terra,
porque de nada serve sermos o sal da terra e não fazermos a nossa parte, né? Que é amar as pessoas, orar pelas pessoas e fazer o bem, que é o que Jesus quer. Orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, amar os inimigos. Coisa difícil? Difícil, mas não interessa. Quem manda é Deus. Quem nos manda fazer isso é Jesus Cristo, aquele que nos amou mesmo quando não merecíamos. Amém? Que possamos estar sempre em oração pelo Brasil e declarar que Jesus está no controle do Brasil. Jesus abençoa o nosso Brasil. Nos perdoa, Deus, porque fomos errados muito tempo. Nos ajude a fazer melhor dia após dia e orarmos e pedirmos: ora vem, Senhor Jesus. Abençoa esse Brasil. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda a amar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem, pois foi esse o Teu mandamento. Muito obrigada, Jesus. Amém. E hoje iremos ler Provérbios 18, 19 e 20, para que no final de um ano a gente consiga ler a Bíblia por inteiro. Vamos à leitura? Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que a um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera.
A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba ao pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas, quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ele de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada.
Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei, por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus. Muito obrigada por tanto amor, tanta bondade, misericórdia por nós, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, novamente te peço, Pai, nos ajuda, Pai, tem misericórdia dessa nação, desse nosso Brasil, Senhor Jesus. Tu és dono do Brasil, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Assim eu te peço e já te agradeço, Senhor meu Deus. Amém. E esse foi mais um manancial do dia 6 de junho de 2024. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Tenham todos um bom dia.